O nome do homenzinho vivaz que exibia um rosto jovial sob a calva enorme era Alan D. Mercant. Era sempre fácil reconhecê-lo graças à faixa de cabelos que lhe circundava a cabeça e cujo tom castanho dourado era interrompido por algumas mechas grisalhas nas têmporas. Alan D. Mercant era uma criatura pacata, uma dessas almas piedosas que retiram minhocas e insetos das alamedas de um jardim para evitar que sejam pisados. Mas essa fragilidade aparente era apenas no que dizia respeito à sua vida íntima. No que concernia ao aspecto funcional, ele era o homem forte, a eminência parda do Conselho Internacional de Defesa, que trabalhava em estreita colaboração com os organismos de defesa e serviços secretos do Ocidente. A OTAN supervisionará a criação do Conselho Internacional de Defesa, dando-lhe a denominação oficial de Agência de Informação e Segurança. Assim, Mercant estava subordinado diretamente ao alto comando da OTAN. Quando ele entrou no salão de conferências em companhia de um homem de meia-idade, o ruído abafado das conversas parou. O general Ponder, chefe da Força Espacial, fez as apresentações. Tratava-se de uma reunião secreta que estava sendo realizada no prédio da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço NASA em Washington. Alan D. Mercant não tomou o tempo dos presentes com rodeios. O rosto juvenil e moreno, encimado pela testa larga, era amável e muito simpático. Apontou para uma pilha de jornais que se via numa das extremidades da mesa. Cavalheiros, acho que não há mais necessidade de conversarmos a respeito da causa destas notícias. Compreendo, general, que lhe tenha sido impossível manter os repórteres indefinidamente em Nevada Fields. De qualquer maneira, recebemos um número considerável de críticas, algumas em termos bastante enérgicos, mas creio que o coronel Katz tenha conseguido contornar as mesmas, solucionando-as a contento. O homem de meia-idade que estava a seu lado confirmou com um aceno de cabeça. O coronel Katz era da Polícia Federal e exercia as funções de chefe da Divisão Especial de Defesa Interna. Algumas notícias veiculadas pelos jornais e pela televisão são bastante inquietantes. Segundo estas fontes, a Stardust não desapareceu, apenas, mas caiu sobre a superfície da Lua. Às vezes, as notícias são tão ricas em pormenores que não podemos deixar de nos perguntar até onde elas são verdadeiras. As fontes destas informações nos parecem o ponto de maior importância. Faço estas considerações apenas para situá-los com maior perfeição dentro de todo o problema. E posso adiantar que já começamos a investigar com o maior cuidado. Mercant olhou pensativo seu relógio, antes de prosseguir. O fato é que a nave Stardust está desaparecida há mais de 24 horas. Por enquanto, preferimos considerar a ideia de simples desaparecimento, o que nos deixa, ainda, com uma pontinha de esperanças. O ponto que me interessa é a opinião dos senhores sobre os editoriais de alguns dos jornais de maior circulação, nos quais se afirma, clara e expressamente, que teria sido recebida uma mensagem de socorro procedente da nave espacial. Teria sido o sinal QQRX que, no código da Força Espacial, designa um ataque, uma perturbação proposital do controle remoto e a iminência de uma queda. Caso isto tenha ocorrido, peço que me sejam fornecidos dados completos. Alan D. Mercant cumprimentou os presentes com um gesto amável e sentou-se. Com um movimento cansado, o rosto marcado por rugas de preocupação, o general Ponder levantou-se.
Sua voz parecia fraca e era indisfarçável um tom de desapontamento. O senhor tem razão. O sinal QQRX que designa esses conceitos. Não sabemos, ainda, como certos repórteres conseguiram o código. Pedi providências ao nosso setor de segurança, mas, até agora, não tivemos qualquer resposta. A recepção do sinal, porém, não tem nada de misterioso. Algumas das maiores estações de rastreamento estavam com suas antenas apontadas para o Polo Sul lunar e tínhamos pedido, também, o auxílio dos maiores observatórios do mundo. É bastante viável que algo tenha transpirado, o que, evidentemente, não explica o conhecimento do código por parte de alguns dos jornalistas presentes à base. É tudo o que tenho para informar. Esqueçamos, por enquanto, estes fatos. Gostaríamos de saber o que aconteceu, realmente, com a nave. Admite a possibilidade de uma interferência consciente e proposital nas mensagens do controle central. Pelo que eu soube, por intermédio de peritos no assunto, isso só seria possível por meio de um emissor colocado na Lua. Ponder inclinou a cabeça. Nos seus olhos cintilou um reflexo de raiva impotente. Por mais absurdo que possa parecer, é isso mesmo. Não há qualquer outra possibilidade. Fizemos, nas últimas 24 horas, uma verificação detalhada e completa de toda a nossa aparelhagem. E excluímos completamente a eventualidade de uma falha em nossos equipamentos. Segundo, também, uma análise acurada dos fatos, chegamos a duas conclusões. Ponder tirou um lenço e enxugou o suor da testa. Respirando pesadamente, prosseguiu. O Major Rodan pode ter dado um sinal codificado errôneo, ou então os receptores da nave foram danificados com a forte interferência. No que diz respeito ao Major Rodan, achamos impossível que um homem com as qualificações do Major possa ter cometido um erro tão absurdo. O senhor sabe que ele é considerado o mais experimentado piloto de provas e cosmonauta de nosso país. Além disso, os cálculos efetuados provam que no momento decisivo, o foguete escapou ao controle de terra. Considerando o ângulo da queda, a gravidade lunar e o peso da nave, esta deve ter tocado o solo a cerca de 60 ou 70 quilômetros da região polar. É bastante provável que tenha realizado um pouso de emergência sem maiores danos. Embora não possamos deixar de admitir a possibilidade de ter havido perda total. Quem sabe? Os olhos de Mercant, antes límpidos, tornarão-se sombrios. O coronel Katz pigarreou discretamente. Os dados conferiam com aqueles coletados pelo Serviço de Defesa. Admitamos, general, apenas admitamos que o equipamento de bordo tenha sido avariado por força de uma interferência muito forte. Qual a conclusão que devemos tirar disso? Disse Mercant, falando devagar. Ponder pareceu perturbar-se com a pergunta. Seu rosto pálido tornou-se quase rubro. Pelas informações recebidas, senhor, um foguete da Federação Asiática teria subido ao espaço juntamente com a Stardust. Se esta nave atingiu a Lua antes da nossa, e se pousou no mesmo local previsto para a alunissagem desta última, pode ter realizado uma interferência bem-sucedida na mesma frequência por nós utilizada. O senhor acha que uma operação como esta pressupõe conhecimentos muito detalhados por parte dessa gente? Perguntou Katz incrédulo. É claro que sim! Exclamou Ponder irritado. Acho que cabe ao serviço secreto esclarecer este ponto.
Sou especialista em naves espaciais, coronel. Todavia quero ressaltar que uma interferência como a que foi feita nas nossas emissões só pode ter sido realizada por um transmissor colocado na Lua, se é que a nave recebeu um ataque deste tipo. E há bastante razão para se crer nesta possibilidade. Nós operamos o transmissor mais potente do mundo. Se alguém tentasse uma interferência partindo da Terra, ainda assim nossos sinais teriam chegado a Stardust. Só mesmo um transmissor colocado na superfície lunar poderia conseguir interferir com sucesso nas nossas transmissões. Ponder sentou-se com um movimento brusco. Parecia esgotado. Mercant fitou-o sem proferir uma palavra. Estava com a testa franzida. A defesa internacional cuidará do caso, decidiu. Não demoraremos a saber se o comandante da Stardust cometeu algum engano lamentável ou se houve interferência de interesses estranhos. Não seria viável admitir a ideia de, por exemplo, uma falha no equipamento de bordo da nave. O professor Lehman ergueu a cabeça estreita. Parecia procurar as palavras mais adequadas. Depois, disse, indignado. A Stardust não apresentou qualquer defeito. Seu mecanismo funcionou perfeitamente. No momento não posso apresentar os dados que disponho para comprovar o que digo. Só esperamos que a tripulação entre em contato conosco. Se os homens chegaram ao solo lunar sãos e salvos, Rodan encontrará um meio. Os receptores da nossa estação espacial estão ligados. Caso Rodan consiga chegar à face visível, poderá transmitir sinais de rádio. Até então, só nos resta esperar. Não há outra alternativa. Dentro de quanto tempo estará pronta para lançamento a nave gêmea da Stardust? Perguntou o chefe do serviço secreto. A demora será de cerca de 2 meses, no mínimo, respondeu Ponder. Até lá, meus homens morrerão asfixiados, se é que ainda estão vivos. Seu suprimento de oxigênio é suficiente para 5 semanas no máximo e, se economizarem de modo extremo, 6 semanas. Mais do que isso é impossível. Se for necessário, podemos fazer pousar uma sonda não tripulada perto do Polo Sul lunar. Mas é muito duvidoso que esta operação de abastecimento seja bem-sucedida. Afinal, nossos homens teriam que encontrar a sonda. Estamos numa situação desesperadora. Alan D. Mercant deu a sessão por encerrada com uma rapidez extraordinária. No momento, nada mais havia para dizer. A nave Stardust continuava desaparecida. Uma série enorme de problemas amontoava-se diante dos presentes. Antes de sair da sala, o chefe do serviço secreto disse, com um sorriso misterioso: Lamento informar-lhes, cavalheiros, mas a nave asiática a que se referirão, explodiu no ar após o lançamento. Ponder ergueu-se de um salto. Incapaz de abrir a boca, fitou Mercant. O homenzinho passou a mão pelos olhos. Sinto muito, mas os senhores terão que procurar outra causa. Não houve qualquer outra nave que subisse ao espaço ao mesmo tempo que a Stardust. De onde teria vindo, então, o transmissor colocado na Lua? Há coisas que não me parecem bem claras. Apesar de tudo, os senhores receberão, logo, notícias minhas. E, em voz baixa, acrescentou: O fato é que nós também acreditamos que não houve falha por parte do comandante da nave. Caso lhes seja possível provar que todo o equipamento de bordo funcionou com perfeição, estaremos então às voltas com um problema que se me afigura extremamente difícil.
Peço que todos os dados disponíveis sejam fornecidos o quanto antes à equipe de cientistas da Defesa Internacional. O senhor há de compreender que teremos que chegar a um resultado convincente. Roda não falhou, afirmou Ponder. E poderemos provar que todo o mecanismo de controle da nave funcionou com perfeição. A mudança repentina do ângulo de queda é uma prova. Ela foi constatada no último instante. Poderemos apresentar-lhes todas as provas possíveis. Alan D. Mercant cumprimentou-os com um gesto e saiu. Subiu ao terraço do prédio e entrou, pensativo, no seu helicóptero. Um céu límpido cobria a cidade naquele dia ameno de junho. Vamos enfrentar tempos difíceis, Katz murmurou. Tenho fama de possuir um sexto sentido e ele já se manifestou há alguns minutos. Katz estreitou os olhos. Era verdade, Mercant possuía uma estranha intuição. Farejava o perigo e as dificuldades com a mesma eficácia de um cão de caça. Segundo os boatos, ele era dotado de um cérebro superdotado, além de todos os limites da capacidade mental conhecida. Esta e outras qualidades levarão-no, em pouco tempo, à chefia da Defesa Internacional.